Grande Deus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Estamos de joelhos neste lugar, sentindo a tua presença, mas acima de tudo reconhecendo que nada somos sem o Senhor. Obrigado pela semana que tivemos. Certamente muitos de nós enfrentamos lutas, batalhas, dificuldades, mas a tua palavra se cumpriu em nossas vidas, pois o Senhor afirma que mesmo quando passarmos pelo vale da sombra e da morte, nós não temeremos, porque o Senhor estará conosco. Amém. Obrigado, Pai, por esse privilégio de, nesse lugar santo, um dia santo, poder adorar o Deus santo. Amém. Abriremos a tua palavra neste momento. Eu peço ao Senhor permissão para isso. Mas acima de tudo, derrame o teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Amém. Para que a tua palavra seja falada neste momento e o teu nome seja exaltado. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. Feliz sábado. Alegria poder estar com vocês aqui nessa manhã para juntos nós adorarmos o nosso Deus. Agradecer o convite que me foi estendido para poder estar com vocês. É um privilégio, uma alegria, porque a gente anda por vários lugares e a gente fica feliz em ver que em todos os lugares nós temos uma família, que é a família de Cristo Jesus, que se reúne para adorar o nome do nosso Deus. Estou muito grato por poder compartilhar com vocês um pouquinho de algumas experiências que tenho vivido na presença do Senhor Jesus e também poder compartilhar com os irmãos a palavra de Deus, que é o pão da vida. Muitas vezes a gente está preocupado aí no dia a dia com o pão físico, material que nos sustenta, e às vezes a gente acaba esquecendo do principal pão que nos alimenta, que é o pão da vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E o objetivo dessa mensagem é exaltar o nome do nosso Criador, deixar claro que nada somos se não fosse pela sua graça, que nos criou e nos redimiu dos nossos pecados. Bom, gostaria que os irmãos lessem junto comigo dois textos rapidinho, né? O primeiro está no livro de Lucas 24:48. Não é um texto muito conhecido, muito discutido, mas também não é menos importante. Livro de Lucas, capítulo 24, verso 48. Esses dois textos darão sentido à mensagem dessa manhã. 24, 48 diz assim: Vós sois testemunhas destas coisas. Agora nós vamos lá para o livro de Atos. Pule um pouquinho aí algumas páginas. Livro de Atos, capítulo 1, verso 8. Esse já é um verso um pouco mais conhecido de todos. É um verso que muitos sabem de cor. Livro de Atos, capítulo 1, verso 8. Todos encontraram? Amém. Amém. Diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Lemos dois versos, e o que tem em comum nesses dois versos? Exato. Tanto no livro de Lucas quanto no livro de Atos, ele enfatiza que nós somos o quê? Testemunha. E aqui começa o primeiro ponto que eu gostaria de conversar com os irmãos nessa manhã. Bom, o que precisa ficar claro na nossa mente, que nós somos para Deus testemunhas. Muitas vezes a gente não entende o nosso papel e acaba atrapalhando a obra de Deus por achar que a gente é qualquer outra coisa menos o que? Testemunha. Por exemplo, Deus não outorgou a cada um de nós aqui uma procuração em seu nome para advogarmos em nome de Deus. Sim ou não? Deus nos chamou para ser, ao invés de advogado, nos chamou para ser o que dele? Testemunha. Isso está claro. Sim ou não? Sim. Tanto no livro de Atos
quanto no livro de Lucas, e quando a gente busca em outros livros também, a gente vê que Deus nos chamou para ser o quê? Suas testemunhas. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos que entender qual é o propósito pelo qual nós fomos criados. Quando nós entendemos o nosso propósito, as coisas na nossa vida ficam mais fáceis, sim ou não? Quando você sabe o seu papel, o seu objetivo, o motivo da sua existência, a nossa vida se torna muito mais fácil e mais simples. Deus nos criou como suas testemunhas. E o que uma testemunha faz? Quem pode me dizer aí? O que uma testemunha faz? Oi? Fala a resposta aí. Alguém falou aí. Uma testemunha é testemunha. Uma testemunha do quê? Apresenta evidências, porém depende de que tipo de evidência. Vai ser uma testemunha boa ou ruim. Vamos melhorar. É isso aí, o sentido é esse, mas vamos melhorar. Eu vou facilitar aqui a vida de vocês. Acaba o culto aqui, a gente sai, e aqui na esquina, tem uma esquina aqui perto, a gente observa e vê um acidente de trânsito. Alguém invade a preferencial, bate no carro da outra pessoa e fala que estava certo, enfim, recusa a cobrir os prejuízos ali da outra pessoa que foi prejudicada, né? E aí aquela outra pessoa que estava certa, na mão certa, andando na velocidade correta, ela entra na justiça para poder requerer os seus direitos, sim ou não? E aí, você é arrolada como uma dessa testemunha. O juiz então te convoca no dia da audiência para ouvir o que você, o quê? O que você viu, o que você presenciou. Ele não vai te chamar para perguntar para você o que você acha, quem você acredita que estava certo ou errado, sim ou não? Ele só te chama para você falar o que você... É isso que uma testemunha faz. Nós testemunhamos o que de Jesus? Aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Eu não preciso discutir com outras pessoas se o que eu acredito está certo ou errado, se o que ela acredita está certo ou errado. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus não precisa de advogado. O que Ele precisa aqui na terra é do quê? De testemunha. E o que uma testemunha fala? Aquilo que nós temos vivido, aquilo que nós temos experimentado da parte do Senhor. Eu gosto muito de enfatizar isso porque muitas vezes na nossa caminhada cristã a gente confunde o nosso papel, e por confundir o nosso papel, isso acaba atrapalhando a nossa vida como cristão. Deus não chama, repito, nenhum de nós para ser o seu advogado. Ele nos chama para ser suas testemunhas. Com base nisso, eu quero contar e compartilhar com os irmãos um pouquinho de uma experiência que minha família e eu experimentamos e que prova como Deus quer fazer grandes maravilhas em nossas vidas. No ano de 2022 foi um ano muito difícil para minha família. Morávamos em Cuiabá, ou melhor, em Várzea Grande, que é uma cidade colada ali com Cuiabá, no Mato Grosso. Somos de lá. E num determinado momento da nossa vida ali, a minha esposa um dia me chamou e falou assim: olha, a nossa filha, a nossa caçula, que se chama Eloá, ela me disse assim: a nossa filha não está bem. E eu olhei para minha filha, via que ela estava aos meus olhos tudo certo, tudo tranquilo. Eu falei: não, acho que é coisa da sua cabeça, está tudo bem com ela. Passou uma semana, ela me chamou de novo e falou: a Eloá não está bem. E eu olhava para a Eloá, para mim estava tudo certo. Na terceira semana ela me chamou de novo e falou assim: a Eloá não está bem. Aí eu fiquei preocupado, falei: cara, 3 vezes seguidas ela me chama e fala que a menina não está bem. Eu comecei a observar a minha filha e percebi que de fato alguma coisa não estava legal com ela. E aí, como pais, fizemos o que todo pai faria, pegamos a nossa filha, fomos para um médico, fez ali uma consulta, o médico pediu alguns exames, nesses exames não deu nada, nenhuma alteração, o médico disse: olha, aparentemente está tudo certo. Mas a partir dali, irmãos, semana após semana a gente percebia que a saúde dela só ia piorando. Ela é uma garota muito agitada, ela tem muita energia. E assim, ela já não tinha mais o mesmo ânimo, já não tinha mais a mesma disposição, já não gostava de fazer as coisas que ela gostava de fazer, e aquilo foi nos preocupando. E toda semana a gente voltava ao médico, fazia exames, o médico consultava e não dava nada.
cogitamos ser alguma coisa de ordem psicológica. Conseguimos uma psicóloga cristã, inclusive adventista, levamos ela pelo menos 2 ou 3 sessões, e aí a psicóloga falou assim, olha, a Eloá é uma garota normal, como qualquer outra criança, tem ali as suas questões que precisam ser resolvidas, mas o que ela tem não justifica esse quadro de saúde dela físico que vocês estão dizendo. E aí eu me recordo que fui 2 vezes no colégio para conversar com a professora, com a coordenadora, para ver se tinha acontecido alguma coisa ali que pudesse ter causado algum trauma, né, ali para ela, que estava trazendo aqueles problemas para ela. E também a coordenadora, ela investigou, falou que não tinha acontecido nada de extraordinário que justificasse aquilo. Mas, irmãos, a gente percebia que a saúde dela só piorava. Foi pelo menos uns 3 meses nessa luta. Tudo que ela comia, ela vomitava. Ela chegou a um ponto de não querer comer mais, porque ela já sabia que se ela comesse, ela vomitaria. E aquilo para nós, como pais, era algo muito difícil de ver. Se você sabe que o seu filho tem uma doença e tem um tratamento ou não tem, mas você entende aqueles sintomas, não que isso vai facilitar a sua vida, mas pelo menos você sabe que tem alguma coisa e vai atrás daquele tratamento. Mas imagine seu filho doente e nem os médicos saberem o que seus filhos tinham. Era isso que a gente estava experimentando. E no final do mês de novembro, a minha filha ela já não andava mais. Ela já não conseguia parar de pé. E aí eu me recordo que numa quinta-feira a gente voltou ao hospital levando ela. Eu tive que carregá-la porque ela já não conseguia caminhar sozinha. O médico pediu um exame, lá alguns exames na verdade, e começou a surgir uma luz no final do túnel. Percebeu que o nível do potássio do corpo dela estava abaixo do normal. Você quer falar? Está muito alto? Desculpa, vou tentar falar um pouquinho mais baixo. Descobriu que o nível do potássio do corpo dela não estava dentro dos parâmetros normais. Para vocês terem uma ideia, o potássio no nosso corpo ele tem que estar entre 3,5 e 5,1, que é um nível que eles calculam ali. O dela estava 1,5, 1,6, muito abaixo do normal. E o que isso implica? Não é minha área, não sou da área de saúde, se tiver alguém que quiser me corrigir, fique à vontade, mas eu vou simplificar para vocês. O potássio, ele simplesmente é o alimento dos músculos. Então, assim, para o nosso músculo ele ter vida e sobreviver e fazer o que ele tem que fazer no nosso corpo, ele precisa do potássio. Então, a falta do potássio causa a morte muscular. E aí o médico falou assim, olha, eu preciso interná-la porque o quadro dela é muito grave por causa desse potássio. E o principal órgão do nosso corpo qual é? Qual é o principal órgão do nosso corpo? O coração. E o coração é o quê? É um músculo. É simplesmente um músculo que bombeia sangue pelo nosso corpo. Agora imagina faltar potássio para o coração. Ia parar o coração dela. Então o médico falou, preciso interná-la para repor esse potássio para a gente tentar descobrir o que ela tem. E aí então internou minha filha. O médico começou a fazer ali a reposição do potássio no corpo dela. Isso numa quinta-feira de manhã. Passou a quinta-feira, veio a sexta-feira e ele nos alertando, olha, eu estou injetando potássio no corpo dela, mas o corpo não está absorvendo potássio. E a gente não entende o porquê. Porque a quantidade de potássio que eu estou injetando no corpo dela já deveria ter regularizado o nível de potássio no seu corpo. Mas não acontece isso com ela. E aquilo nos preocupou. Veio a sexta-feira, na sexta-feira, a minha esposa, eu tinha combinado com ela que ela ficaria durante o dia e eu ficaria à noite. Ela voltou para casa para descansar no final do dia da sexta-feira. Ali por volta das 8 horas da noite, o médico chegou para mim e falou assim, olha pai, seguinte, eu estou injetando potássio no corpo da sua filha no limite aqui da enfermaria. Então um detalhe sobre o potássio, a falta do potássio no nosso organismo mata. Só que o excesso também do potássio mata, ele é letal para o nosso corpo. Então, por isso que tem que ter um equilíbrio ali no potássio. Ele falou, se eu colocar mais potássio no corpo da sua filha, corre o risco de eu matá-la aqui por excesso de potássio.
Então, a enfermaria já não é mais o local para sua filha estar. Sua filha precisa ir urgentemente para uma UTI. Agora imagina você, pai de uma criança de 9 anos de idade, a cada meia hora os enfermeiros vinham e coletavam sangue para fazer exames para ver se estava melhorando o quadro dela. E aí ela vira para você e pergunta assim: pai, eu vou morrer? Eu não sabia o que dizer para minha filha. Eu me recordo que disse para ela assim: olha, eu não sei o que vai acontecer, mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus está no controle das nossas vidas. Agora não é o momento da gente desesperar. A gente vai continuar fazendo o que a gente sempre fez na nossa vida, continuar confiando em Deus. E eu tenho certeza que Deus vai fazer o melhor por nós. Amém. Isso era mais ou menos 8 horas da noite. Quando deu umas 10 da noite, o médico falou para mim e falou: pai, não tenho mais o que fazer com a sua filha aqui. Eu já solicitei uma UTI, já foi inclusive liberado uma vaga para ela na UTI. Daqui 30 minutos mais ou menos a enfermeira vem para levar sua filha para a UTI. E aí a gente organizou as coisas ali dela. Meia hora depois a enfermeira encostou, colocou ela numa cadeira de roda e a gente foi levando ela para a UTI. Eu não sei se aqui alguém já teve o prazer ou o desprazer de conhecer uma sala de UTI. Mas onde a minha filha ficou internada, era uma sala bem grande, mas antes de entrar na UTI tinha uma antessala, que ali você fazia esterilização para poder entrar na sala, enfim, tinha umas cadeiras também. E naquele momento, quando a gente chegou ali nessa antessala, a médica falou assim: pai, agora você não pode entrar. A gente vai entrar com a sua filha, a gente vai prepará-la, daqui 30, 40 minutos ela vai estar pronta e o senhor vai poder entrar e ficar com ela no UTI. Eu falei: tudo bem. Eu me recordo, irmãos, que atrás da porta da entrada da UTI tinha umas cadeiras. E eu fui caminhando de costa para essas cadeiras para poder sentar e esperar. E naquele momento, enquanto eu caminhava para essas cadeiras, eu fiz a oração mais difícil da minha vida. E eu me emociono muito quando eu me recordo desse momento. Mas eu sei que eu preciso falar sobre isso, porque Deus me constituiu como sua testemunha. E como testemunha do Senhor, eu não posso me calar. Eu me recordo que eu fui caminhando de costa e dizia para Deus assim: olha, antes dela ser minha filha, ela é tua filha. Faça na vida dela a tua vontade. Mas tem um detalhe: se for para o Senhor levá-la, o Senhor me dê força para não duvidar do teu poder. O Senhor não permita que eu o abandone. Não permita que eu me afaste do Senhor. Me dê forças para isso. E eu sentei então ali naquela cadeira e chorava como nunca chorei na minha vida. Passados mais ou menos 30, 40 minutos, como a médica havia dito, a porta da UTI se abriu e a médica falou: pai, agora o senhor pode entrar e ficar com a sua filha. Irmãos, sabe você viver a pior experiência da sua vida, mas você ter paz no seu coração? A gente tinha uma segurança muito grande que Deus estava no controle de tudo. Eu me recordo que enquanto a minha filha estava internada, a gente recebia muitas ligações de amigos que diziam assim: olha, se o problema for dinheiro, a gente tira ela daí, leva para São Paulo, leva para o Rio de Janeiro, leva para onde for. Mas a gente dizia para os nossos amigos: olha, se Deus tiver que curar minha filha, vai ser aqui nesse hospital. Porque a vida dela não está nas mãos dos médicos. A vida da minha filha está nas mãos de Deus. E a minha filha então ficou ali por volta de mais ou menos, na UTI, pelo menos uns 8 dias internada. No domingo, Deus começou a responder às nossas orações. A minha filha, ela teve uma doença chamada toxoplasmose. Eu acho que é conhecida de todos, né? Já ouviram falar. É uma doença que basicamente é uma bactéria, não sei exatamente se é uma bactéria, é um vírus, que quem é o principal portador e transmissor são os gatos.
onde ele passa, que tem esse vírus, ele deixa ali seu rastro e a gente acaba ingerindo alimentos ou tendo contato com locais onde esses gatos estão infectados e acaba transmitindo para nós. A toxoplasmose, irmãos, ela produz muita febre, mas febre a tal ponto que muitas pessoas que são acometidas de toxoplasmose chegam a ficar cegas, para vocês terem uma noção. Só que tem um detalhe, minha filha teve toxoplasmose e não teve o quê? Febre. Por isso que dificultou o diagnóstico da minha filha. Porque os médicos trabalham da seguinte forma, eles veem os sintomas que você tem e ele começa a fazer um encaixe. Olha, tal doença dá isso, daquilo. E como ela não tinha febre, eles descartaram a toxoplasmose. Mas o Espírito Santo de Deus, ele atua poderosamente, irmãos. Amém. O Espírito Santo falou para a médica assim, olha, peça exame de toxoplasmose. E aí ela pediu. Quando voltou o resultado, deu positivo para toxoplasmose. Dias depois, que já descobriu e começou o tratamento da minha filha, a médica falou assim, olha, eu jamais pediria o exame de toxoplasmose, porque a sua filha não teve sintomas de toxoplasmose. Eu só pedi porque algo me disse, peça exame de toxoplasmose. E quem foi essa pessoa que sussurrou no ouvido delas? Espírito Santo. O Espírito Santo do Senhor. A toxoplasmose desencadeou uma outra doença chamada miosite. Já não é uma doença tão comum e tão conhecida. Mas o que é a miosite? Em simples palavras, a miosite é realmente o descolamento do potássio da célula. Por isso que a minha filha estava com potássio baixo e não conseguia absorver o potássio no seu corpo, por causa dessa miosite. Quando os médicos entenderam o quadro dela, a doença que ela tinha, eles começaram a tratá-la e imediatamente a minha filha começou a responder positivamente aos tratamentos. Mas enquanto a minha filha estava internada, os médicos cogitaram fazer, a cada, 3, 4 horas, não me recordo exatamente, fazia o eletrocardiograma, com medo do coração dela parar. Já haviam separado para minha filha uma máquina de hemodiálise. Tem uma enzima nos nossos rins, que o máximo que deve estar no nosso rim, essa enzima, é 30 unidades. Da minha filha chegou a 30 mil unidades. A nefrologista chegou para minha esposa assim, olha, quando que a sua filha parou de fazer xixi? Aí minha esposa falou, não, o tempo todo ela está fazendo xixi, bebe água, bastante água e faz bastante xixi. Falou, não, impossível, é impossível. Deveria ter parado os rins dela. E ela mostrou, a máquina de hemodiálise está aqui do lado da cama dela para fazer diálise. Ela deveria ter feito xixi escuro. Em algum momento ela fez xixi escuro? Minha esposa disse, não, o tempo todo fazendo xixi clarinho, normal. Não pode. Porque aí mostrou para minha esposa, as enzimas dela chegou a 30 mil. O rim dela deveria ter parado. Para a ciência deveria ter parado. Mas para Deus não. Meses depois, essa mesma médica encontrou a minha esposa. E essa médica estava com as alunas dela. A minha filha foi fazer um exame no hospital universitário lá em Cuiabá. E aí essa nefrologista estava com as alunas dela. E aí ela perguntou para minha esposa, quanto mesmo chegou as enzimas da Eloá? E aí minha esposa falou, chegou a 30 mil. As alunas dela arregalaram os olhos, cogitando ser mentira ou algo impossível que a minha esposa estava falando para ela. E aí a médica virou para ela assim, olha, eu estou com um caso de 2 irmãs gêmeas que tiveram miosite, que as enzimas chegaram a nível de 3 mil, já passaram mais de 40 dias e até agora as meninas não voltaram a andar. E aí ela perguntou para minha esposa, quanto tempo depois a Eloá voltou a andar? A minha esposa falou, não, depois que ela descobriu, começou o tratamento, 3, 4 dias depois ela já estava de pé, com uma semana já estava andando normal. Poder de Deus atuando na vida daqueles que creem, daqueles que oram, daqueles que buscam o milagre na presença de Deus. Irmãos, resumindo a história, que o nosso tempo ele não é muito longo, os médicos acreditavam que a minha filha passaria o resto da vida tendo que fazer tratamento cardíaco, nefrológico, neurológico. Para vocês terem uma noção, 10 especialistas diferentes, mais de 10 especialistas diferentes, das mais diversas áreas,
estudam até hoje o caso da minha filha para tentar entender, porque, segundo a ciência, o que deveria ter acontecido com ela era caso de morte. Uma pediatra, inclusive ela é até amiga nossa, ela disse assim para minha esposa um dia desses, falou assim: eu tenho 20 anos de pediatria, o que aconteceu com a sua filha, eu nunca vi nesse período todo. Não tem explicação. Para os médicos, realmente, de fato, não tem explicação do que aconteceu com ela. Porque o que aconteceu com ela não se explica. O que aconteceu com a minha filha foi um milagre de Deus. Amém. Eu me recordo que numa das noites que estava com a minha filha, eu dizia para ela: Deus nos trouxe aqui para sermos testemunhas dentro deste local. Deus usa coisas que para nós parecem loucura, mas para darmos testemunho do seu amor. Eu me recordo que um dos médicos que atendeu minha filha, ele se dizia agnóstico, que não acreditava em Deus. Mas ele ali, diante do que aconteceu com minha filha, de algo que não tem explicação segundo as ciências, ele não pode mais questionar a existência de Deus. Ele pode não aceitar a Deus e Jesus como seu Salvador, mas ele, diante das evidências que aconteceu com a vida da minha filha, ele não pode negar a existência de um ser supremo que criou todas as coisas. O livro de Salmo, o Salmo 127, ele é muito marcante para mim, porque quando a minha filha estava internada, uma noite eu meditei com ela, porque eu dizia para ela assim: a gente veio para cá para testemunhar de Deus, a gente vai continuar fazendo o que a gente sempre faz na nossa casa, que é fazer o nosso culto. E eu disse para ela: todas as noites, antes da gente dormir, todas as manhãs, quando a gente acordar, a gente vai continuar fazendo o nosso culto, para que as pessoas vejam que nós servimos a um Deus vivo, um Deus que nos ama, que nos protege, mesmo nas situações mais difíceis. E a gente cantava algumas músicas e fazíamos nossa meditação. E num sábado à noite, eu li com a minha filha o Salmo 127, que diz assim: se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia quem? A sentinela. O verso 2, que me marcou muito: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele o dá enquanto Deus dá para os seus filhos enquanto nós o quê? Dormimos. Naquela noite eu meditei com a minha filha nesses versos, oramos, dormimos. Não foi uma noite muito agradável, mas logo pela manhã minha esposa chegou, a gente trocou ali o turno, eu fui para casa descansar um pouco. Eu sou profissional liberal, sou advogado, e para eu ter o meu sustento da minha família eu preciso trabalhar. Não tenho um emprego fixo, né? Agora, vindo aqui para Macaé, eu também trabalho como professor ali no colégio adventista, mas eu sou advogado, lá eu era advogado, então eu dependia do meu trabalho para poder sustentar a minha família. E Deus falou para mim naquela noite assim: olha, vocês estão passando por momentos difíceis, provavelmente você não vai trabalhar durante um período, porque você vai ter que cuidar da saúde da sua filha, da sua esposa, porque minha esposa não estava bem. E ele dizia assim: mas fique tranquilo, porque para os meus amados eu dou enquanto dorme. Fui para casa, descansei. Por volta das 10 horas eu acordei, peguei meu celular, fui responder algumas mensagens ali, porque as pessoas ligavam e mandavam mensagem querendo saber da condição da minha filha. E aí a gente, quando dava, a gente respondia, porque nossa prioridade era focar nela, estar com ela, presente com ela. E aí eu fui responder algumas mensagens e tinha uma mensagem de um amigo, e quando eu abri vi que tinha um comprovante de depósito. Eu achei estranho, porque eu não devia a ele não me devia. E aí eu abri e vi que era um valor significativo, e assim, uma mensagem embaixo dizendo assim: isso é para ajudar nas despesas que vocês estão tendo. Se precisar de mais, pode me falar, que eu vou te mandar. Deus estava cuidando da minha família enquanto nós dormíamos, cumprindo a palavra de Deus.
cumprindo sua palavra. A minha filha ficou internada, como eu disse para vocês, por volta de 8 dias, depois que descobriu, começou o tratamento e logo a saúde dela foi retornando. E posso dizer para vocês nessa manhã, que a minha filha está praticamente curada. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. A expectativa que os médicos tinham de que ela passaria o resto da vida fazendo um tratamento disso e daquilo, caiu por terra, porque o nosso Senhor é mais poderoso do que a ciência. Amém. Porque foi Ele quem criou a ciência. Ele não está restrito à lei da física, Ele não está restrito à lei da ciência, à lógica do ser humano, porque foi Ele quem criou todas essas coisas. A minha filha sim ainda segue um tratamento, um cuidado especial, mas eu posso afirmar para vocês com certeza que a minha filha está praticamente curada por honra e glória do Senhor. Amém. Eu não tenho como, irmãos, não testemunhar das grandes coisas que Deus quer fazer em nossas vidas. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, como cristão, nós estamos fazendo um desserviço para a causa do Senhor. Ao invés de testemunharmos do grande amor que Deus sente por nós, ao invés de testemunharmos das grandes coisas maravilhosas que Deus faz na nossa vida, nós só perdemos tempo com os nossos problemas e com as nossas dificuldades. E eu pergunto, quem aqui não tem problema e tem dificuldade? Jesus, quando esteve na terra, Ele disse, no mundo tereis o quê? Aflições. Ele não disse para mim, para você, fique tranquilo que você não vai ter problema neste mundo. Ele falou que no mundo nós teríamos o quê? Aflições, mas tende o quê? Bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E essa mesma vitória Ele dá para mim e para você. Talvez neste mundo a gente não alcance as expectativas que nós queremos para as nossas vidas. Talvez neste mundo nós venhamos a perder um filho, um amigo, um parente, um esposo ou a esposa. Mas eu tenho certeza que na manhã da ressurreição o Senhor Jesus vai levantar todos aqueles que o aceitaram verdadeiramente como o Senhor de suas vidas. Amém. É desse Deus que eu tenho aprendido, que eu tenho que testemunhar. Sabe por que muitas vezes um parente seu, um amigo seu não vem para a igreja? Porque ao invés de testemunharmos do grande poder que Deus possui, a gente vende para essas pessoas um Deus fraco, um Deus que não pode resolver o menor dos nossos problemas. Eu já me deparei com pessoas na rua, que irmãos da igreja, quando você cumprimenta ele, como é que você está? Ah, minha vida está assim, está daquele jeito, e foca só nos problemas, e deixa de lado aquele que pode resolver todo e quaisquer problemas da nossa vida. Problemas, vou dizer uma coisa para vocês, todos nós, do mais rico ao mais pobre, todos nós temos problema. Outra coisa sobre o problema, problemas eles são transitórios. O que isso significa? Que eles passam. Agora, não sei se tem alguém aqui que é professor ou professora de português, me perdoe o pleonasmo. O problema não é o problema, o problema é a forma como nós encaramos os nossos problemas. Isso sim faz a diferença. Porque se eu digo que sou cristão, que sirvo a um Deus poderoso e fico focado nos meus problemas, o problema está em mim, não no problema. Porque se eu sei que eu tenho um problema e tenho um Deus poderoso, e deixo o meu problema de lado e foco em pedir a Ele ajuda, sabedoria, inteligência e solução para os meus problemas, Deus vai dar para nós solução para os nossos problemas. Amém. E se Ele não der, é porque não é a vontade dEle para as nossas vidas. Paulo certa vez orou ao Senhor porque ele tinha um espinho na sua carne que o impedia de ser o melhor cristão, o impedia de ser o melhor evangelista, o melhor apóstolo. E ele orou ao Senhor 3 vezes: Senhor, tira esse espinho da minha carne. Qual foi a resposta de Deus para Paulo? A minha graça te basta. O que Jesus disse para mim e para você hoje, nessa manhã: a minha graça te basta. Esqueça os seus problemas. Dê os seus problemas aqui nas minhas mãos, que eu posso resolver os seus problemas. Deus muitas vezes não é que Ele tarda em responder os nossos problemas. Deus é uma pessoa que, ao contrário de nós, Ele tem uma habilidade extrema de respeitar as nossas escolhas. Quantas vezes
eu, na minha vida, tentando resolver todos os meus problemas, os problemas da minha família, deixando Deus de lado, e a fundo na solução do problema, e não conseguia resolver os problemas. E quando eu olhava que já não tinha mais saída para mim, que não tinha mais o que eu fazer, que eu me entregava ao Senhor, falava, eu não posso fazer mais nada, Deus, como se fosse um passe de mágica, resolvia o quê? Os meus problemas, e de maneira que eu nem esperava. Esse é o Deus que eu sirvo. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente quer resolver as coisas, quer dar aquela ajuda para o Senhor, que não é isso que Ele quer. O que Ele quer de nós é uma vida entregue, sem reservas a Ele, para que Ele faça a obra dEle em nossas vidas. A minha avó, ela se orgulhava de dizer que nunca faltou um culto na igreja. Podia estar chovendo, ela podia estar doente, mas ela ia para a igreja. 50, 60 anos de igreja. Só que esse período todo não serviu para nada para minha avó. Sabe por que eu digo para nada? Porque até hoje ela vive uma vida de amargura, uma vida de sofrimento, uma vida que ela não consegue perdoar as pessoas. Ela carrega um ressentimento tão grande na sua vida que o Evangelho de Deus não pode transformar se ela não se render a esse Evangelho. Você vai conversar com a minha avó, ela não tem uma palavra de carinho, ela não tem uma palavra de ânimo, de conforto. Tanto é que os filhos, os netos, os amigos não têm muito prazer em estar na presença dela. Tantos anos dentro da igreja, mas ela não permitiu que a palavra de Deus mudasse a vida dela. Que testemunho ela dá do Senhor? Na verdade, ela faz um desserviço para a obra de Deus. Nós, como cristãos, aquele que conhece Jesus verdadeiramente, ele não sai por aí focado nos seus problemas. Eu não estou dizendo aqui que eu não tenho problema e que eu não falo dos meus problemas com os meus amigos. A questão é, a gente não pode falar apenas dos nossos problemas. A gente pode falar sim dos problemas, mas dizer ao final o seguinte: apesar de todos os meus problemas, se o Senhor quiser, Ele pode o quê? Ele pode resolver. Essa esperança tem que estar em nosso coração. O problema é que a gente já se entregou de tal forma que nem mais existe esperança dentro do nosso coração. E como que a gente vai dar bom testemunho do Senhor dessa maneira? Quem que vai acreditar nesse Deus que não resolve os seus problemas? Deus nos chama para ser testemunhas, mas como eu disse, ao testemunhar de Deus, nós temos que glorificar, nós temos que exaltar tudo aquilo que Ele já fez por mim e por você. Aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário já é o suficiente para nos dar a vida eterna. Ele não precisa nos dar mais nada. Aquilo que Ele fez no Calvário já é o suficiente para mim e para você. Nós temos que nos apegar na cruz. Nós temos que nos apegar àquilo que Jesus fez por nós e confiar verdadeiramente nas nossas vidas a Ele. Eu digo isso porque durante muito tempo da minha vida eu quis fazer as coisas do meu jeito. Mesmo sendo cristão, mesmo sendo adventista, eu tentava resolver as coisas do meu jeito e sempre quebrava a cara. E quando já não tinha mais solução, me rendia ao Senhor e Ele resolveu os meus problemas. Lembro-me agora de um testemunho de um colega que ele disse assim, ele trabalha numa gráfica na área da parte de vendas. E aí um cliente solicitou um pedido e lá na gráfica eles trabalhavam da seguinte forma: quando um cliente faz um pedido, ele paga 50% do valor do serviço, quando fica pronto, paga os outros o restante e retira o material. Ele recebeu o pedido e ele não sabe por qual motivo foi parar já na produção como serviço autorizado, mas não tinham recebido ainda a entrada. E aí produziram o material, ele ficou desesperado porque não tinha recebido a entrada, e ele ligou então para o cliente: olha, preciso receber o dinheiro. E o cara: já vou depositar, passou uma semana, 2 semanas, 3 semanas, e o cara não pagou a entrada, e o material já estava pronto. O chefe dele, era um combinado que eles tinham, falou assim: olha, nosso combinado é, esse tipo de erro você vai pagar pelo produto. E começou a descontar então do seu salário. E ele tentava ligar toda semana para o cara, e esse cliente não respondia, só
dizia que ia resolver e não resolvia. Eu lembro que na mensagem que ele mandou, ele disse com essas palavras: depois de 3 meses tentando resolver o problema, eu deixei de ser bobo e fui entregar o problema nas mãos daquele que pode resolver o problema. Eu comecei a orar pelo meu problema, deixei nas mãos do Senhor. Em menos de uma semana, o cliente ligou por ele e falou assim: pode preparar o material, manda para mim o Pix que eu já estou depositando o valor e já vou retirar o material. 3 meses lutando sozinho para resolver um problema, e se ele já tivesse depositado nas mãos do Senhor, já teria sido resolvido. Quanto sofrimento, quanta dor poderia ter sido evitado. Mas sabe, irmãos, Satanás, ele é astuto. O nosso inimigo, ele é astuto. Ele trabalha aqui na nossa mente. Quando fala do conflito, não pense você que o conflito é como o que está acontecendo entre Israel e a Palestina, entre a Ucrânia e a Rússia. Não é um conflito bélico, é um conflito de quem vai ser o Senhor da nossa mente. Porque quem domina isso aqui, domina todo o nosso corpo. Porque é aqui que nós fazemos a conexão com o Senhor. Só que eu pergunto a vocês, do que você tem alimentado a sua mente? São coisas do céu, do alto? Ou coisas dessa terra? No auge do Covid, a minha esposa pegou Covid. E eu me recordo que foi naquele período onde você ligava a TV, era só Covid está matando, não tem mais oxigênio, já morreu tanto aqui, já não tem mais vaga no hospital, fulano morreu, e tal. Ela começou a se alimentar disso. Eu me lembro que eu saía todo dia para trabalhar, como eu trabalhava sozinho no escritório, então eu ia para o escritório, trabalhava, trancava lá. Eu dizia comigo, eu não sou nenhum negacionista, tá? Se tem alguém aqui, já vou adiantando. O Covid realmente existe até hoje, matou muitas pessoas, inclusive levou alguns amigos, alguns conhecidos, mas enfim. Eu ia para o meu escritório trabalhar, porque eu preferia morrer de Covid do que de fome. E eu sabia que o meu Deus é muito mais forte do que qualquer vírus que estava espalhado por esse mundo. E eu me recordo que um dia eu voltei do escritório, minha esposa não tinha feito almoço, estava no quarto, tudo fechado, escuro, e Cuiabá, não sei se vocês sabem ou não, mas é muito quente. O apelido de lá é Cuiabrasa, vocês têm uma noção. É muito quente, a minha esposa ali no quarto, reclusa, o solzão estalando lá fora, eu vendo aquela cena e ela vendo vídeos e gente mandando notícia de Covid, nos grupos bombava, era só Covid. E um dia eu falei, desse dia eu cheguei em casa, ela reclamando que não estava bem e tal. Eu falei, olha, eu não sou nenhum médico, mas eu vejo que você não vai morrer de Covid. Você vai morrer na sua mente. Porque se você continuar se alimentando só disso aqui, isso aqui vai te matar. Falei para ela, sai do quarto. Eu sei que talvez seu corpo esteja doendo, você não esteja tão disposta, mas vai tomar um banho, pega um pouco de sol, vai fazer alguma coisa. Porque senão você vai morrer não de Covid, mas a sua mente vai te matar. E aí eu acho que aquilo foi um despertar para ela, ela saiu daquilo. Determinamos que na nossa casa a gente já não ia mais ter noticiário, a gente já não ia ver mais essas coisas. Irmãos, eu tinha muito certo. Deus, ele pode permitir que eu morra de Covid, como eu posso sair daqui ali, trompicar, cair ali embaixo e morrer? A minha vida, a sua vida não está nas mãos de um vírus. A minha vida, a sua vida não está na mão de ninguém, senão daquele Criador que te fez e que me fez. Amém. Lá na minha cidade, a gente tem uma expressão que a gente usa normalmente em velórios, né? Não sei se aqui vocês usam essa expressão. Ninguém morre de véspera. A gente morre quando tem que morrer. Seja de Covid, de dor de barriga, não importa. Se a sua hora chegar, você vai morrer. E o que a gente mais viu era irmãos nossos, conhecedores da palavra, desesperados por causa do Covid. Não estou dizendo que a gente não tinha preocupação, eu tinha minhas preocupações também. Mas eu não me permiti ter a minha mente dominada por esse problema. Eu dizia naquela época, o que a gente mais precisa agora não é de uma vacina,
Principalmente para nós cristãos, o que a gente mais precisa é de discernimento. Porque quando eu vou na palavra, a palavra diz que essas coisas ocorreriam nos finais do tempo. Sim ou não? Sim. Então por que o desespero? Irmão, eu tenho que falar bem. Sim. A minha irmã passou, está falando comigo, tudo de Covid. Lavava tudo, não morreu de Covid. Morreu de câncer. A nossa vida está nas mãos de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu via que as pessoas davam mau testemunho do Senhor com esse medo exacerbado das coisas que acontecem no mundo. A gente fala tanto dos finais dos tempos, alguns acham que vai vir um chip, outros uma marca, um código de barra, enfim, fica esperando, alerta com relação a essas coisas. Entra no YouTube e pesquisa sobre isso, vai ver uma enxurrada de coisas ali. Mas essas coisas não têm base bíblica. A grande marca entre o povo de Deus e aqueles que não serão fiéis é o sábado. Essa é a grande marca do povo de Deus. Não existe outra coisa, irmãos, é o sábado. Vai chegar um momento em que nós seremos confrontados a renunciar ao sábado. Seremos confrontados a renunciar a Jesus como nosso Salvador. Se agora nós não conseguimos ser fiéis ao Senhor nas pequenas coisas, que diremos se a polícia chegar agora, apontar uma arma para o seu filho, para o seu esposo, para a sua esposa e dizer para você, renuncie ao seu Deus ou eu os mato? Você acha que a gente vai suportar esse tipo de situação? Jamais. É agora que nós temos que manifestar quem realmente nós somos. Agora que nós temos que nos posicionar como cristãos. É agora que nós temos que testemunhar para as pessoas o Deus que nós servimos. Eu quero finalizar a mensagem lendo 3 versos. São versos curtos. Eu não sei até que hora vai a mensagem, já são 11h50. Já passei do tempo? Já passei? Me dê mais 5 minutinhos, por favor. Livro de Tessalonicenses. Prometo que termino com esses versos aqui. Nos momentos mais difíceis da minha vida, Deus me deu esses versos. E com esses versos, Deus tem me sustentado. Com esses versos, Deus tem me ensinado. Com esses versos, Deus tem sustentado e ensinado a minha família. Que a nossa vida está de fato nas mãos do nosso Criador. O verso 16 diz assim: regozijai-vos sempre. Outras versões vai estar dizendo assim: sejam sempre alegres ou sempre felizes. Olha o que Deus está falando para mim e para você nessa manhã. Sejam sempre felizes a despeito da situação. Não permite que a circunstância da sua vida determine quem você é. Não permite que a circunstância da sua vida determine se você vai ser feliz ou não. O que tem que determinar a nossa felicidade é saber que nós servimos a um Deus vivo, poderoso, que fez tudo o que era preciso para nos salvar. Amém? Por isso, irmãos, nós temos motivo mais do que de sobra para sermos pessoas felizes, porque nós servimos a um Deus vivo que já fez tudo por mim e por você. Sejam sempre felizes. É claro, momentos difíceis teremos, choraremos? Sim. Teremos preocupações? Claro que teremos. Estava conversando com a minha esposa essa semana. Esses dias eu fui levado a duvidar do poder de Cristo. E quando eu olhei para trás, Deus falou para mim assim: olha para trás e veja o que eu fiz por você e por sua família nesses últimos anos. E quando eu voltei no pensamento, há 2 anos atrás, e olhei agora, falei: eu não tenho motivo para duvidar de Deus. Tira, Senhor, esse pensamento mal da minha cabeça. E me ajude a confiar sem duvidar no Senhor. E aí voltei a ter alegria no meu coração. Porque apesar da luta e dificuldade que eu enfrento, mas eu tenho um Deus que está comigo. E não é diferente com você. Deus está com você também. Verso 17: orai sem cessar. Aqui é fundamental a gente entender esse verso aqui. Muitas vezes a gente acha que orar é o seguinte: quando eu acordo eu faço uma oração, quando eu vou me alimentar eu faço outra oração, à noite quando eu vou dormir eu faço outra oração, quando eu venho para a igreja eu oro. Paulo está nos ensinando que eu tenho que orar sem parar. E o que é orar sem parar? Esses dias atrás o pastor Fernando é desse distrito também, né? O pastor Fernando ele estava
no Espírito Santo, e ele começou um estudo bíblico com uma senhora, e ele me ligou e falou assim: olha, eu comecei estudo com uma mulher, já fiz o primeiro estudo, ela está muito empolgada, ela está falando em batismo. Só que assim, eu não posso interromper o estudo, então faz o seguinte, você pode dar o estudo lá para ela? Eu falei, claro, pastor, a gente está aqui para servir. E aí ele falou assim: olha, eu não tenho o endereço dela certo, mas eu vou te falar e você vai chegar lá na casa dela. Eu falei, tudo bem. Ele falou, ó, eu estou em Macaé já tenho, eu acho que 8, 9 meses. Então assim, eu já conheço, eu me localizo bem aqui dentro. Eu tenho facilidade em localização. Ele falou, fica perto da escola Castelo e tal, deu algumas orientações. Eu falei, não, tranquilo, pode deixar. Me passou o contato dela e eu havia combinado com ela 3 horas numa sexta-feira, estaria na casa dela fazendo estudo bíblico. Só que eu estava resolvendo uns problemas no meu carro e eu via que não ia dar tempo. Liguei para a irmã, falei, irmã, 3 horas eu não consigo, mas até 5h30 eu chego na sua casa, tem algum problema? Ela disse não, pode chegar às 3h30 ou 5h30. E aí resolvi, 5h30 eu já estava perto da casa dela, mas eu não sabia. Só que no caminho eu já fui falando com o Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu estou saindo da minha casa, eu poderia estar fazendo um pôr do sol com a minha família agora, mas eu deixei minha família em casa para ir atender esse seu pedido de levar a tua palavra para alguém que está precisando conhecer mais do Senhor. Me ajude a chegar na casa dessa mulher. E aí, lembrava das orientações do pastor, cheguei próximo à casa da mulher e comecei a ligar para ela. Irmãos, fiquei 40 minutos dentro do meu carro, estava chovendo, ligando para ela e falando com Jesus, eu preciso dar estudo bíblico. Eu não vim aqui à toa. A tua palavra vai ser aberta nessa noite. E a mulher não respondia por 40 minutos. Aí eu falei para Jesus assim, olha, eu vou dar mais uma volta na quadra, eu vou parar o meu carro e o Senhor faça com que essa mulher ou me atenda ou ela apareça em algum lugar. Liguei o carro de novo, dei uma volta na quadra, vi uma vaga de garagem, de estacionamento na rua, parei meu carro ali. Irmãos, eu parei em frente à casa da mulher. Isso é orar sem cessar. É você segunda-feira, quando você for para o seu trabalho, você sabe que tem um problema para ser resolvido que você não conseguiu resolver, e você no seu ônibus, na sua bicicleta, no seu carro, Senhor Jesus, não tem para o trabalho, semana passada o Senhor sabe que não foi fácil, tem aquele ser humano lá que o Senhor colocou na minha vida lá, que está dificultando as coisas, me ajuda, me dê sabedoria para poder lidar com ele. Isso é orar sem cessar. Senhor Jesus, olha, eu estou com um problema nisso, olha, que legal, eu vi ali um passarinho fazendo tal coisa. É conversar com ele. Orar, irmãos, nada mais é do que conversar, dialogar. E a gente faz aquelas orações formais e acha que é um supra-sumo do cristão, porque repete ali algumas frases, algumas palavras bonitas e eloquentes e acha que está arrasando. Esse tipo de oração, segundo Pedro, vai falar o seguinte, que essas orações Deus nem ouve nem atende. Orar sem cessar é de fato abrir o coração a Jesus como um amigo. Quem aqui liga para um amigo só pedindo, meu amigo, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá? Alguém faz isso? Ou liga para o amigo só agradecendo, obrigado por isso, por aquilo, obrigado por aquilo? Alguém faz isso? Ninguém faz isso com um amigo. E se Jesus é o nosso amigo, Ele quer que a gente abra o nosso coração para Ele, sim ou não? Sim. Eu falo das minhas alegrias, das minhas dificuldades, falar das minhas vitórias, das minhas expectativas, dos meus sonhos. Isso é orar sem cessar. Eu não preciso estar num local, eu não preciso fechar os olhos para falar com Jesus, como muitos acreditam. De olho aberto, dirigindo, quantas vezes eu oro ao Senhor, estou conversando com Ele. Bom, para quem tem carro, é claro, né? Eu gosto muito de conversar com Ele quando estou dirigindo, porque não tem ninguém ali do lado. Você pode falar, você pode abrir seu coração e você ganha tempo também, né? Porque se tem um tempo perdido que eu considero, eu falo do trânsito. Tempo perdido. E ali você pode aproveitar melhor o seu tempo conversando com Jesus. Se você vai para o seu trabalho, para a escola, para a faculdade, de ônibus, aproveita esse momento. Chama Jesus, senta aqui do meu lado, vamos conversar. Tem algumas coisas para te contar. Conversa com Ele. É isso que Ele quer. Irmãos, sejam felizes o tempo todo, orem sem cessar. Último verso, e eu quero já finalizar com o verso 18. Em tudo, Paulo não diz em boas circunstâncias, olha o que ele diz aqui,
Em tudo dai o quê? Graças. Por que eu tenho que dar graças em tudo? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Se as coisas não estão bem na sua vida, dá graça, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Se está tudo bom, maravilha, dá graças assim também. Mas saiba de uma coisa, Deus está no controle de sua vida. Nos momentos bons ou difíceis, Deus está no controle de nossas vidas. Amém. Nós servimos um Deus vivo, irmãos. Um Deus que está governando, Ele vê tudo o que está acontecendo. Não é o presidente X ou Y que vai dar uma melhor condição para você e para a sua família. Tanto nos governos de direita quanto no governo de esquerda. Deus sustentou você ou não? Então não é um presidente, não é um partido, não é ninguém que vai te sustentar se não a mão do Senhor. Mas para isso, irmãos, a gente tem que testemunhar. Foi para isso que você e eu fomos criados, para testemunhar do amor de Deus. Talvez você se esqueça de muita coisa do que eu falei aqui. Não tem problema. A nossa mente finita, ela tem dessas coisas. Mas eu peço para você uma coisa, não se esqueça. Deus está no controle da sua vida. Amém. Apesar das lutas, dificuldades, Deus está no controle. Segunda coisa, lembre-se, você não é advogado, você não é administrador, você não é engenheiro, você não é nada de Deus, senão testemunha. Deus te chamou, Ele me chamou para testemunhar. Amém. Minha família e eu recebemos o convite para sairmos da nossa terra, do meio da nossa parentela, para vir para uma terra distante, para sermos testemunhas do Senhor. A minha esposa não veio para ser diretora de escola, ela está diretora de escola, ela é uma missionária aqui nessa cidade. Eu não vim para ser professor, eu vim para ser uma testemunha do Senhor nessa cidade. Os meus filhos, quando a gente falou, a gente vai para uma cidade onde tem praia, eles ficaram felizes, porque lá onde a gente mora não tem praia. Eu falei, olha, a gente vai para lá, só que as nossas vidas para lá não são férias. A gente não está indo lá para tirar férias. A gente está indo lá para ser missionários do Senhor. A gente vai para lá para testemunhar do amor de Jesus. É claro, nesse intervalo a gente vai para a praia. A gente vai aproveitar também. Mas não se esqueça, nós somos testemunhas, nós somos missionários do Senhor. Você é uma testemunha, você é um missionário do Senhor, aonde você estiver. Deus te colocou nesse lugar para ser testemunha dele. Então, testemunha do amor de Deus. Que Deus ajude e nos abençoe. Amém. Temos uma música ainda? Oração. Vamos orar então, fica de pé para a gente orar. Querido Deus e Pai, graças te damos porque a tua palavra foi aberta. Amém. E o Senhor falou aos nossos corações. Santo Deus, o Senhor sabe que somos falhos, somos miseráveis, somos pecadores, somos indignos. Não merecemos nada que vem das tuas mãos. Mas o seu amor, ele é inexplicável. Nós não entendemos porque o Senhor nos ama. Mas o Senhor nos ama. Obrigado por isso. Amém. Se até aqui nós temos falhado no propósito pelo qual o Senhor nos criou, eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo que nos perdoe. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu peço, Senhor, que nos transforme através do Espírito Santo, para que possamos entender qual é a tua boa, santa vontade para as nossas vidas. Que como testemunhas do Senhor, possamos, aonde estivermos, aonde o Senhor nos colocar, testemunharmos o teu amor por nós. Eu não tenho dúvida, Senhor Jesus, que todas as pessoas que estão aqui nessa manhã têm algo para testemunhar. Eu não tenho dúvida que hoje todos nós fomos agraciados com as bênçãos dos céus. Amém. E isso são motivos para darmos glórias ao Senhor. Isso é motivo para sairmos e proclamarmos o teu amor. Abra, tire as vendas que nos impedem de enxergar a sua atuação em nossas vidas.
nos dê discernimento, capacidade de enxergar que o Senhor está atuando em nossas vidas. Por favor, Pai querido, perdoe todos os nossos pecados. Peço ao Senhor que abençoe esta igreja, a liderança, o pastor, cada irmão, do menor ao maior, para que cumpra o seu papel nesta comunidade. Que eles, ao saírem, deem testemunho do teu amor, porque sabemos que só assim a mensagem será pregada e o Senhor voltará para nos resgatar. Coloque em nosso coração o desejo de estar no céu junto contigo, viver essas experiências maravilhosas que o Senhor tem prometido para cada um de nós. Mas enquanto o Senhor não vem, nos dê força para suportar os problemas, as lutas, as dificuldades. Mas, acima de tudo, nos dê alegria. Ensina-nos a orar sem cessar e ter a certeza de que a nossa vida muitas vezes não está do jeito que nós queremos, mas está de acordo com a tua vontade. Amém. Pai de amor, leva-nos de volta para o teu lar, para os nossos lares, na tua companhia e na tua segurança, eu lhe peço por Jesus. Amém. Desejo um restante de sábado abençoado a todos.